Capítulo 31. Tortura. Mais nada satisfaria a princesa obstinada a não ser montar o garanhão Pigarso na caçada. Todas as suas damas a avisaram, mas ela virou o rosto e recusou-se a lhe dar ouvidos. Todos os senhores a avisaram, mas ela zombou do seu medo. Até o mestre dos estábulos procurou dizer-lhe que não. Senhora princesa, o garanhão deveria ser abatido em sangue e fogo, pois foi treinado por matreiro da manha, e só a ele é fiel. Então a princesa obstinada se enfureceu e disse: Esses são os meus estábulos e os meus cavalos, e não posso escolher qual dos meus animais montarei? Então todos se calaram perante o seu temperamento, e ela ordenou que o garanhão Pigarso fosse selado para sua caçada. E assim partiram, com muitos cães ladrando e vibrando de cores. E assim partiram, com muitos cães ladrando e vibração de cores. O garanhão Pigarso carregou-a e levou-a para bem longe pelos campos afora, e, por fim, completamente para longe da vista dos outros caçadores. Então, quando a princesa obstinada estava afastada e distante, para lá da colina e à sombra das árvores verdes, o garanhão Pigarso conduziu-a até que ela se perdesse, e os latidos dos cães se reduziram a ecos nas colinas. Por fim, ela parou junto de um riacho para beber um pouco de água fria, mas eis que, quando se virou, o garanhão Pigarso desapareceu, e no seu lugar encontrava-se matreiro da manha, tão malhado quanto o seu animal de manha. Então fez com ela o que um garanhão faz com uma égua, e assim, antes de o ano virar, ela já estava com a barriga redonda. E quando aqueles que acompanharam o seu parto viram o bebê com o rosto e os ombros malhados, gritaram alto, com medo. Quando a princesa obstinada o viu, também gritou, e abandonou o espírito em sangue e vergonha, pois deu à luz o filho de manha, de matreiro, e assim nasceu o príncipe Pigarso em medo e vergonha. E foi isso que ele trouxe consigo para o mundo. Lenda do príncipe Pigarso. O archote que Majestoso tinha deixado fez a sombra da grade dançar. Observei-a durante algum tempo, sem pensamento, sem esperança. A consciência de que iria morrer me entorpecia. Gradualmente, a minha mente recomeçou a funcionar, mas desordenadamente. Teria sido aquilo que Breu tentara me dizer? Nem sequer com o cavalo. Até que ponto o Majestoso sabia dos cavalos? Conhecia o destino. Como teria Bronco escapado, ou não teria? Será que eu o encontraria na sala de tortura? Majestoso achava que Paciência estava ligada ao plano de fuga? Se achasse, ainda ficaria satisfeito simplesmente em abandoná-la, ou se vingaria dela mais diretamente. Quando viessem me buscar, deveria resistir? Não. Partiria com dignidade? Não. Mataria com as próprias mãos quantos dos imbecis do interior conseguisse? Não. Iria calmamente e esperaria pela chance de me atirar sobre Majestoso. Sabia que ele estaria lá, para me ver morrer. A promessa que fizera sagaz de não matar um dos seus já não me impedia. Impedia? Ninguém poderia me salvar. Nem me perguntava se Breu agiria, se Paciência poderia fazer alguma coisa. Depois de Majestoso arrancar uma confissão com tortura, me manteria vivo para enforcar e esquartejar diante de todos? Claro que sim. Por que ele se negaria a esse prazer? Paciência me veria morrer? Esperava que não. Talvez ainda conseguisse mantê-la afastada. Tinha desperdiçado a minha vida. Sacrificaria tudo para nada. Sacrificara tudo para nada. Pelo menos matei Sereno e Justino. Será que valeu a pena? A minha rainha escapou ou estaria escondida em algum lugar no interior das muralhas do castelo? Era isso que Breu tentara me dizer? Não. A minha mente escorregava e se debatia nos pensamentos como uma ratazana num barril de água da chuva. Queria conversar com alguém, com qualquer pessoa. Me obriguei a me acalmar, a ser racional. E por fim, encontrei algo a que me agarrar. Olhos de noite. Olhos de noite. Disse que os levou, que os guiou até Bronco. Irmão, sondei na direção de Olhos de Noite. Estou aqui. Estou sempre aqui. Fala-me daquela noite. Qual noite? A noite em que guiou as pessoas da torre até o coração da matilha. Ah,
Senti que ficou contrariado. Os seus hábitos eram de lobo. O que estava feito estava feito. Não planejava além da próxima caçada. Não se lembrava de quase nada que havia acontecido um mês ou um ano antes, a menos que afastassem muito diretamente a sua sobrevivência. Lembrava-se da gaiola, de onde eu o tirara, mas o local onde caçara 4 noites atrás estava perdido para ele. Lembrava-se de coisas genéricas, uma trilha marcada de coelhos, uma nascente que não havia congelado, mas detalhes específicos sobre quando os coelhos mataram 3 dias antes estavam perdidos para sempre. Controlei a respiração, esperando que ele pudesse me dar esperança. Levei-os até o coração da matilha. Queria que estivesse ali. Fui espetado por um porco-espinho no lábio. Não consigo saltar. Não consigo soltar o espinho com as patas. Dói. E como foi que arrumou um porco-espinho? Mesmo no meio de tudo isso, eu tive de sorrir. Ele sabia as consequências, mas não foi capaz de resistir à gorda criatura rebolante. Não tem graça. Eu sei. Realmente não tinha graça. Um espinho era uma coisa farpada e desagradável, que só se enterrava mais, inflamando todos os tecidos que tocava. Aquilo poderia piorar o suficiente para impedi-lo de caçar. Voltei a atenção para o seu problema, até que resolvesse. Até que resolvesse, ele não seria capaz de se concentrar em mais nada. O coração da matilha poderia tirar isso de você, se ele pedisse educadamente. Pode confiar nele. Ele me empurrou quando falei com ele, mas depois falou comigo. Falou? O pensamento se desenvolveu lentamente. Naquela noite, quando os guiei até ele, ele me disse: traga-os para cá, e não para a Toca da Raposa. Me mostre como era esse lugar. Isso era mais difícil para ele, mas quando tentou recordar a beira da estrada, recordou a beira da estrada, vazia de neve soprada pelo vento, salvo pela presença de Bronco montado em ruivo e levando fuligem pelo arreio. Vislumbrei a fêmea e o inodoro, como olhos de noite, pensava neles. De Breu lembrava-se bem, principalmente por causa do grande osso de vaca que ele lhe ofereceu quando se separaram. Falaram uns com os outros? Bastante. Deixei-os latindo uns com os outros. Por mais que tentasse arrancar-lhe mais informações, aquilo era tudo o que tinha para mim. Foi o suficiente para eu saber que os planos se alteraram drasticamente no último momento. Estranho. Estava disposto a dar minha vida por Catrican, mas no fim das contas não tinha certeza de como me sentia em relação a abrir mão da minha égua. Então me lembrei de que provavelmente nunca mais voltaria a montar a cavalo, exceto naquele que me levaria até a árvore onde me enforcariam. Pelo menos, Fuligem partiria com alguém de quem eu gostava. E Ruivo. Por que esses 2 cavalos? E só esses 2? Será que Bronco não conseguiu tirar outros dos estábulos? Teria sido por isso que ele não partira? O espinho dói, lembrou Olho de Noite. Não consigo comer, porque dói muito. Queria poder te ajudar, mas não posso. Precisa pedir ao coração da matilha. Você não pode pedir a ele? A você ele não repele. Sorri comigo mesmo. Ele me repeliu uma vez. Foi o bastante. Aprendi a lição. Mas se for falar com ele para pedir ajuda, ele não te repelirá. Não pode pedir a ele para me ajudar? Não posso conversar com ele como nós conversamos. Ele está distante demais de mim para latir para ele. Então vou tentar, disse Olhos de Noite em tom de dúvida. Deixei-o ir. Pensei em tentar fazê-lo entender a minha situação. Decidi não fazer isso. Nada havia que ele pudesse fazer, só o perturbaria. Olhos de Noite diria a Bronco que eu enviara. Bronco saberia que eu ainda estava vivo. Não haveria muito mais a dizer que ele já não soubesse. Então, passou muito tempo. Mediu pelas pequenas maneiras que tinha disponíveis. O archote que majestoso deixara se apagou. A guarda do turno foi rendida. Alguém me deu comida e água através da porta. Não a pedira. Imaginei se isso queria dizer que se passara muito tempo desde a última vez que comera. A guarda voltou a ser rendida. Os de agora eram uma dupla tagarela, um homem e uma mulher, mas conversavam em voz baixa, e tudo o que eu ouvia eram murmúrios e risadas. Algum tipo de irreverente flerte entre os dois, imaginei, interrompido pela chegada de alguém. A conversa amigável cessou de repente, murmúrios em voz baixa, num tom muito respeitoso. O meu estômago deu uma volta gelada dentro de mim. Em silêncio, fiquei em pé, deslizei até a porta, esperei através das barras na direção do posto dos guardas. Ele veio como uma sombra pelo corredor, em silêncio. Não de forma furtiva, era tão discreto que não tinha de se preocupar em ser furtivo.
Aquilo era talento como eu nunca tinha visto antes. Senti os pelos da nuca se arrepiarem quando vontade parou junto da porta e olhou para mim. E olhou para dentro. Para mim. Não falou. E não me atrevi a fazê-lo. Até olhar para ele dava abertura demais para mim. No entanto, temi afastar o olhar. O talento tremeluzia à volta dele como uma aura de consciência. Aninhei-me no fundo de mim mesmo, mais e mais, retraindo tudo o que sentia ou pensava, erguendo as minhas muralhas o mais depressa que podia, mas sabendo de algum modo que até essas muralhas lhe diziam muito sobre mim. Até as minhas defesas eram uma maneira daquele homem me ler. Mesmo enquanto ficava com a boca e a garganta secas de medo, uma questão surgia suspensa no ar. Onde estivera ele? Que assunto era tão importante para que o majestoso enviasse vontade para tratar dele, em vez de usá-lo para proteger a coroa? Navio branco. A resposta surgiu, vinda do mais profundo de mim, fundada em uma ligação tão profunda que não era capaz de desenterrá-la, mas não duvidei dela. Olhei-o, refletindo sobre ele em conjunto com o navio branco. Ele franziu o senho, sentiu um aumento de tensão entre nós, uma pressão de talento contra as minhas barreiras. Ele não arranhava nem puxava, como o Serena e Justino tinham feito. Podia comparar o que ele fazia a um duelo de espadas, no qual se testa a força do ataque do oponente. Firmei-me contra ele, sabendo que se vacilasse ou se mesmo que por um instante não conseguisse sustentá-lo, ele deslizaria através das minhas guardas e trespassaria a minha alma. Os seus olhos se arregalaram e surpreenderam-me com uma breve expressão de incerteza, mas seguiu-a um sorriso tão hospitaleiro como a mandíbula de um tubarão. Ah, suspirou. Parecia satisfeito. Afastou-se da minha porta. Espreguiçou-se como um gato preguiçoso. Eles o subestimaram, mas eu não cometerei esse erro. Conheço bem as vantagens que ganhamos quando nosso rival nos subestima. Então foi embora, nem abrupta nem lentamente, mas como fumaça, que se afasta levada por uma brisa. Em um momento, aqui, em seguida, desaparecido. Depois de ele ir embora, voltei para minha pedra e me sentei. Respirei fundo e suspirei para aquietar o tremor dentro de mim. Senti como se tivesse passado por uma provação. Pelo menos, daquela vez consegui me garantir. Encostei-me à parede de pedra fria e voltei a olhar para a porta. Os olhos semicerrados de vontade perfuraram-me. Dei um salto tão abrupto que o ferimento encostado à minha perna se abriu novamente. Fitei fixamente a janela. Nada. Ele desaparecera. Com o coração aos pulos, forcei-me a ir até uma minúscula janela e a espreitar para fora. Não havia ninguém que eu conseguisse ver. Ele foi embora, mas eu não conseguia acreditar que tinha ido. Manquei de volta para o banco de pedra e sentei-me, enrolando-me no manto de Ford. Fiquei olhando para a janela em busca de um movimento, de alguma mudança na luz sombria do archote do guarda, de algo que indicasse que vontade se escondia perto da minha porta. Nada. Queria sondar com a manha e com o talento para ver se conseguiria senti-lo do lado de fora, mas não me atrevi. Não poderia me arriscar para fora de mim, sem abrir uma fresta para outra pessoa forçar a entrada. Ergui as defesas em volta dos meus pensamentos e, pouco depois, reforcei-as. Quanto mais tentava me acalmar, mais violento se tornava o meu pânico quando ressurgia. Eu temi a tortura física, agora um amargo suor de medo escorria pelas minhas costelas e pelo rosto enquanto pensava em tudo o que vontade poderia fazer comigo se conseguisse passar pelas minhas muralhas. Depois de se instalar dentro da minha cabeça, eu me ergueria perante todos os duques e contaria detalhadamente como matar o rei sagaz, majestoso inventara para mim algo pior do que a mera morte. Morreria como covarde e traidor confesso. Iria me encolher aos pés de majestoso, suplicando seu perdão perante todos. Acho que o tempo que passou foi de uma noite. Nesse período, não dormi, salvo momentos em que cochilava e logo acordava, assustado, sonhando com os olhos na janela. Nem sequer me atrevi a sondar na direção de olhos de noite em busca de conforto, e esperei que ele não tentasse me contatar em pensamento. Saí de um desses cochichos com um sobressalto, pensando ter escutado passos no corredor. Estava com os olhos secos, com a dor de cabeça pela vigilância, e os músculos estavam rígidos de tensão. Fiquei parado no banco, conservando todas as minhas forças. A porta foi aberta de repente.
Um guarda enfiou um archote na minha cabeça e cautelosamente seguiu-o. 2 guardas entraram atrás dele. Você, em pé, ladrou do archote. Tinha sotaque de vara. Não ganharia nada se me recusasse a obedecê-lo. Levantei-me, deixando que o manto de Ford caísse no banco. O líder fez um gesto brusco para que eu ficasse entre os 2 guardas. Havia mais 4 fora da minha cela, à espera. Majestoso não queria correr risco. Eu também não conhecia nenhum dos homens. Todos usavam as cores da guarda de Majestoso. Eu podia adivinhar que ordens tinham recebido pela expressão no rosto deles. Não inventei desculpas. Percorremos um curto trajeto pelo corredor, passando pelo posto de vigia desocupado até o aposento maior que havia tempo servia como casa da guarda. Com exceção de uma cadeira confortável, não havia nenhuma mobília. Cada arandela continha um archote, o que tornava a sala dolorosamente brilhante para meus olhos desacostumados à luz. Os guardas deixaram-me em pé no meio da sala e se juntaram aos outros que se alinhavam ao longo das paredes. O hábito, mais do que a esperança, levou-me a avaliar a minha situação. Contei 14 guardas, obviamente aquilo era um exagero até para mim. As 2 portas do aposento estavam fechadas. Esperamos. Esperar, em pé, em uma sala bem iluminada, rodeado por homens hostis, pode ser subestimado como forma de tortura. Tentei ficar calmo, mudar discretamente o peso de um pé para o outro. Logo me cansei. Era assustador descobrir a rapidez com que a fome e a inatividade tinham me deixado fraco. Senti quase uma sensação de alívio quando a porta finalmente se abriu, majestoso. Entrou seguido por vontade. Vontade tinha discutido com ele em voz baixa. Desnecessário. Outra noite. É tudo o que eu preciso. E prefiro que... Desnecessário. Outra noite. É tudo o que preciso. Eu prefiro que seja assim, disse Majestoso num tom ácido. Vontade inclinou a cabeça em um assentimento silencioso. Majestoso sentou-se, e Vontade ficou atrás do seu ombro esquerdo. Majestoso me examinou e se recostou insolentemente na cadeira. Inclinou a cabeça para um lado e expirou pelo nariz. Ergueu um dedo, indicou um homem. Dardo. Você. Não quero nada quebrado. Quando conseguirmos o que queremos, quero que ele fique de novo apresentável. Entende? Dardo assentiu brevemente. Despiu seu manto de inverno e deixou-o cair. Tirou também a camisa. Os outros homens observaram com os olhos petrificados. De uma longínqua discussão com Breu, lembrei-me de um pequeno conselho. É possível aguentar mais tempo sob tortura se você se focar no que quer dizer, e não no que não quer. Ouvi falar de homens que repetiram a mesma frase tantas vezes que chegaram ao ponto de não ouvirem mais as perguntas. Focando-se no que se quer dizer, a probabilidade de falar o que não quer diminui. Mas o conselho teórico podia não ser tão útil. Majestoso não parecia ter perguntas a fazer. Tudo era mais alto e mais pesado do que eu. Tinha cara de quem tem uma dieta com muito mais do que pão e água. Ele se alongou e espreguiçou como se fôssemos lutar por uma bolsa na festa do inverno. Eu fiquei parado, olhando para ele, e ele me devolveu o olhar, sorrindo sem sequer mover os lábios. Calçou um par de luvas de couro sem dedos. Tinha vindo preparado para isso, então fez uma reverência majestosa, que respondeu com um aceno de cabeça. O que é isso? Fique quieto, ordenei a olhos de noite. Mas quando o dardo se aproximou determinadamente de mim, senti um rosnado torcer o meu lábio superior. Esquivei-me do primeiro soco. Avancei para devolvê-lo e recuei quando ele tentou me dar outro soco. O desespero me deu agilidade. Não esperara ter chance de me defender. Esperava ser amarrado e compungido. Claro, haveria tempo mais do que suficiente para isso. Majestoso tinha todo o tempo do mundo. Pare de pensar nisso. Nunca fui bom nesse tipo de luta. Pare de pensar nisso também. O punho de dardo raspou meu rosto, causando uma dor aguda. Tenha cuidado. Estava tentando ganhar Estava tentando ganhar uma abertura para avaliá-lo, quando o talento me envolveu. Cambaleei perante a investida de vontade, e dardo atingiu-me sem esforço com os 3 socos. Maxilar, peito e maçãs do rosto, todos rápidos e sólidos, atitude de um homem que tinha experiência naquilo.
o sorriso de um homem que gostava do que fazia. Para mim, passou uma eternidade. Não conseguia me defender de vontade ao mesmo tempo que me defendia do espancamento de Dardo. Raciocinei, se é que aquilo se pensa num estado desses, se é que aquilo que se pensa num estado desses se pode chamar de raciocínio, que meu corpo tinha suas próprias defesas contra a dor física. Desmaiaria ou morreria. Morrer talvez fosse a única vitória que poderia ter esperança de conquistar ali. Portanto, decidi defender a mente, e não o corpo. Evito recordar o encantamento. Minha defesa simbólica era de desviar dos seus golpes e obrigá-lo a me perseguir, manter os olhos nele, bloquear sempre que pudesse, desde que isso não me distraísse da vigília, contra a pressão do talento de vontade. Ouvi os guardas zumbindo da minha suposta falta de coragem, uma vez que quase não lutava, quando um dos golpes de dardo me atirou contra os soldados que nos rodeavam, empurrões e pontapés atiraram de volta para Dardo. Não podia dedicar pensamentos à estratégia. Quando tentava socar, fazia-o descontroladamente, e as poucas vezes que os punhos atingiram o alvo, o impacto era fraco. Queria me libertar, abraçar a minha fúria e simplesmente acabar com o dardo como pudesse, mas isso me deixaria escancarado para a vontade. Não tinha de permanecer frio e aguentar. Não, tinha de permanecer frio e aguentar. Quando vontade aumentou a pressão que fazia sobre mim, Dardo pôde me socar mais à vontade. Acabei reduzindo as duas alternativas. Usar só braços para defender a cabeça ou o corpo, que se limitava a mudar de alvo. O horror era saber que o homem estava se contendo, batendo apenas para infligir dor aos danos menores. Uma vez baixei as mãos e enfrentei diretamente o olhar de vontade. Tive a breve satisfação de ver o suor que lhe escorria pelo rosto. Nesse momento, o punho de dardo atingiu meu nariz com toda a força. Espada uma vez descreveu o som que ouviu quando quebrou o nariz numa briga. As palavras não faziam justiça. Era um som repugnante, combinado com uma dor pavorosa, uma dor tão intensa que de repente era a única dor que eu tinha consciência. Perdi os sentidos. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Flutuei até o limite da consciência, pairando. Alguém me virara de costas, seja lá o que fosse, se endireitou, depois de me examinar. O nariz está quebrado, e diagnosticou. Dardo, eu disse que não queria nada quebrado, gritou majestoso, irado com ele. Tenho de mostrá-lo ileso depois. Traga mais vinho, acrescentou com voz irritada para outra pessoa. Não tem problema, rei majestoso, assegurou-lhe alguém. As pessoas se inclinou sobre mim, agarrou com firmeza a ponta do meu nariz e endireitou-a brutalmente. Isso doeu mais do que ter o nariz quebrado, e novamente mergulhei na inconsciência. Demorei-me por lá, ouvindo vozes que discutiam sobre mim antes de elas começarem a constituir palavras, e as palavras começarem a fazer sentido. A voz de majestoso. Então, o que ele é supostamente capaz de fazer? Por que ainda não fez? Só sei que Serena e Justino me disseram, majestade. A voz de vontade estava cansada. Afirmaram que ele estava cansado de usar o talento, e Justino foi capaz de abrir caminho para dentro dele. Então o bastardo reagiu de alguma forma. Justino disse que achou que estava sendo atacado por um grande lobo. Serena disse que chegou a ver marcas de garras em Justino, mas que desvaneceram um pouco depois. Ouviu ranger de madeira quando o majestoso se atirou de volta para a cadeira. Bem, façam fazer isso. Quero ver a manha com os meus próprios olhos. Uma pausa. Ou será que você não tem força suficiente? Talvez devesse ter mantido Justino de reserva. Eu sou mais forte do que Justino era, majestade, asseverou calmamente vontade, mas Fitz sabe das minhas intenções. Já o ataque de Justino ele não esperava. Em voz mais baixa, acrescentou. Ele é muito mais forte do que eu achava. Não quero saber. Faça, ordenou majestoso com aversão. Então majestoso queria ver a manha? Respirei fundo, reuni as poucas forças que restavam em mim. Tentei forçar a minha ira em majestoso. Repeli-o com força suficiente para fazê-lo atravessar a parede, mas não consegui. Tinha dor demais para conseguir me concentrar.
As minhas próprias muralhas me derrotaram. Majestoso apenas levou um susto e então me olhou com mais atenção. Ele está acordado, observou. De novo seu dedo se elevou indolentemente. Verde. Pode ficar com ele, mas tenha cuidado com o nariz. Deixe o rosto dele em paz. O resto é fácil de cobrir. Verde levou algum tempo me levantando para depois me derrubar. Cansei daquela repetição muito antes dele. O chão causava tantos danos quanto seus punhos. Não era capaz de manter os pés debaixo de mim, nem de erguer os braços para me defender. Retirei-me para dentro de mim mesmo, cada vez menor, aninhando-me, até que a pura dor física me obrigasse a ficar alerta e me forçasse a voltar a lutar. Geralmente, logo antes de desmaiar de novo, tomei a consciência de outra coisa, o prazer de Majestoso. Ele não queria simplesmente me amarrar e causar dor. Queria me ver lutar, me ver tentar revidar e falhar. Também observava os seus guardas, identificando, sem dúvida, quais deles afastavam os olhos do seu divertimento. Estava me usando para avaliá-los. Obriguei-me a não me importar com ele, que ele tivesse prazer com a minha dor. O que realmente importava era manter as muralhas erguidas e vontade fora da minha cabeça. Essa era a batalha que eu tinha de vencer. Na quarta vez que acordei, estava no chão da minha cela. Um terrível som de fungadas de uma respiração ofegante e chiada. Era o que tinha me acordado. Era o som da minha respiração. Fiquei onde me tinham largado. Depois de algum tempo, ergui uma mão e puxei para cima do banco o manto de Ford caiu parcialmente sobre mim. Permaneci imóvel, mas algum tempo os guardas de Majestoso obedeceram. Os guardas de Majestoso o obedeceram. Eu não tinha quebrado nenhum osso. Tudo doía, mas não havia ossos partidos. Tudo que tinham me dado era dor. Nada de que eu pudesse morrer. Rastejei até a água. Não enumerarei a quantidade de dor que o gesto de levantar o cântaro para bebê-lo me custou. As minhas tentativas iniciais de me defender deixaram as mãos inchadas e doloridas. Tentei em vão evitar que a borda do cântaro batesse na minha boca. Por fim, consegui beber. A água me deu forças para me deixar ainda mais consciente de todos os lugares onde me sentia dor. O meu meio-pão também estava lá. Mergulhei a ponta no que restava da água e fui sugando o pão ensopado à medida que ia amolecendo. Tinha gosto de sangue. O espancamento de dardo à minha cabeça deixou meus dentes moles e a boca cheia de corte. O nariz latejava intensamente. Não conseguia tocá-lo com os dedos. Não havia prazer em comer, apenas um alívio parcial da fome que me atormentava junto com a dor. Um tempo depois, sentei-me. Envolvi-me no manto e refleti sobre o que sabia. Majestoso me espancaria fisicamente até que eu manifestasse a manha num ataque que os seus guardas pudessem testemunhar, ou até que baixasse as muralhas o suficiente para que vontade pudesse entrar na minha mente e me fazer confessar. Não sei por qual caminho ele preferiria vencer. Não tinha dúvidas de que venceria. A única maneira de sair daquela cela era morrendo. Opções: tentar fazê-lo me espancar até a morte antes de usar a manha, ou baixar a barreira de talento, a vontade, ou tomar o veneno que fizera para com parede. Se eu tomasse, morreria, isso era certeza. Fraco como estava, provavelmente seria mais rápido do que eu planejei para ele. Mas continuaria sendo doloroso, pavorosamente doloroso. Uma dor tão boa como outra qualquer. Custosamente, arregacei a manga direita ensanguentada. O bolso secreto estava fechado por um fio que devia se soltar com um ligeiro puxão, mas o sangue colara-o. Raspei-o cuidadosamente. Não podia derramá-lo. Teria de esperar até que me dessem mais água para ingeri-lo. Eu ficaria com náuseas e vomitaria o pó amargo. Ainda estava mexendo no bolso quando vi vozes no fundo do corredor. Não parecia justo que viessem me buscar tão cedo. Fiquei à escuta. Não era majestoso, mas alguém vir até aqui significava que tinha algo a ver comigo. Uma voz mais profunda, resmungando de forma desconexa. Os guardas davam respostas breves em tom hostil. Outra voz, intercedendo, argumentando. De novo, a voz resmungando, mais alto, cada vez com mais beligerância. De repente, um grito. Vai morrer, Fitz. Enforcado por cima de água, e o seu corpo será queimado. A voz de Bronco. Uma estranha mistura de ira, ameaça e dor. Leve-o daqui. Uma das guardas, falando agora alto e com clareza.
A mulher era obviamente originária do interior. Eu levo, conheci aquela voz. Espada. Ele bebeu um pouco mais, só isso. Sempre foi um problema para ele. E teve o rapaz como aprendiz lá embaixo nos estábulos durante anos. Estão dizendo que ele devia saber que sabia e que talvez não tenha feito nada. Sim, Branco expeliu a furiosa afirmação. E agora eu estou sem emprego. Bastardo. Para mim já não há mais brasões do servo. Bem, pelo rabo de El, pouco importa. Os cavalos se foram. Os melhores cavalos que eu treinei na vida. Maldição. Foram agora para o interior, entregues a idiotas. Os cães foram levados, os falcões foram levados. Só restam arbustos e um par de mulas. Não tenho um cavalo que não me envergonhe admitir que é meu. A sua voz estava se aproximando. Ela transparecia loucura. Me levantei, arranhando a porta. Agarrei-me às barras para enxergar. Não conseguia ver o posto de vigia, mas viam-se as sombras deles na parede. A de Bronco estava tentando avançar pelo corredor, enquanto os guardas e a espada tentavam puxá-lo para trás. Esperem! Oh, esperem um minuto! Protestou inebriadamente Bronco. Esperem! Vejam! Eu só quero falar com ele. É só isso. O aglomerado de pessoas avançou pelo corredor. Parou novamente. Os guardas estavam entre Bronco e a minha porta. A espada agarrava-se ao braço de Bronco. Ainda exibia os sinais da briga. E trazia um dos braços em uma tipóia. Não conseguia impedir Bronco de avançar. Só quero ter a minha parte, antes de Majestoso ter a dele. É só isso. É só isso. A voz de Bronco estava grave e engrolada pela bebida. Vá lá, só um minuto. Que importância tem, afinal? Ele está praticamente morto. Outra pausa. Olhem, eu farei valer a pena. Olhem aqui. Os guardas trocaram olhares. A espada ainda tem algumas moedas? Bronco procurava na bolsa dele. E depois soltou uma bufada de repugnância e virou ao contrário acima da mão. Moedas chuviscaram, derramando-se entre seus dedos. Tomem, tomem. Ouviu-se o tilintar e chacoalhar de moedas que caíam e rolavam pelo chão de pedra do corredor, e ele abriu bem os braços num gesto de generosidade. Ah, ele não está falando sério. Bronco, não se suborna guardas assim. Vai acabar sendo atirado por uma cela também. A espada baixou-se apressadamente, desculpando-se enquanto juntava afoitas moedas derramadas. Os guardas baixaram-se junto com ele e vi a mão de um deles fazendo uma viagem furtiva entre o chão e o bolso. De repente, o rosto de Bronco espreitou pela minha janela. Por um momento, ficamos imóveis, olhos nos olhos, pela janela gradeada. Tristeza e indignação batalhavam no rosto dele. Os olhos estavam injetados de sangue devido à bebida, e estava com um forte bafo de álcool. O tecido da sua camisa estava rasgado no local onde o brasão do servo lhe fora arrancado. Fitou-me furioso enquanto me olhava. Os seus olhos se regalaram em choque. Por um momento, os nossos olhares se cruzaram e eu pensei que a compreensão da despedida passou entre nós. Então ele se inclinou para trás e cuspiu bem no meu rosto. Isso é para você, rosnou. Isso é pela vida que você roubou de mim. Todas as horas, todos os dias que passei com você. Melhor seria que tivesse jazido e morrido entre os animais antes que isso acontecesse. Vou enforcá-lo, rapaz. Majestoso já mandou construir a forca em cima da água, como manda a velha sabedoria. Vou enforcá-lo, e depois esquartejá-lo e queimá-lo até o osso. Não vai sobrar nada para te enterrar. Ele provavelmente tem medo que os cães o desenterrem. Gostaria bastante disso, hein, rapaz? Enterrado como um osso para algum cão desenterrá-lo depois. É melhor se deitar e morrer aí mesmo. Eu me encolhi quando ele cuspiu em mim. Afastei-me da porta, cambaleando enquanto ele agarrava as barras e me fitava de olhos esbugalhados e brilhantes de loucura e bebida. É tão bom com a manha, dizem eles. Por que é que não se transforma numa ratazana e foge daqui, hein? Encostou a testa nas barras e me olhou pensativamente. Disse, antes isso do que ser enforcado, cachorro. Transforme-se num animal e fuja com o rabo entre as pernas, se puder. Ouvi dizer que pode. Dizem que você pode se transformar em um lobo. Bem, se não puder, vai ser enforcado. Vai ser pendurado pelo pescoço. Vai sufocar e se debater. A sua voz sumiu. Seus olhos escuros prenderam-se nos meus. Lacrimejavam da bebida. Antes deitar e morrer aí mesmo do que seres enforcado. De repente, pareceu cheio de fúria. Talvez eu te ajude a se deitar e morrer, ameaçou, através dos dentes cerrados. Antes morrer à minha maneira do que a de Majestoso.
Começou a lutar com as barras, sacudindo a porta contra as trancas. Os guardas caíram instantaneamente sobre ele, agarrando-se cada um a um braço, puxando e xingando enquanto ele os ignorava. O velho espada saltitava atrás dele, dizendo: Desista, Bronco. Já disse o que queria dizer. Vamos, homens, antes que se metam em apuros de verdade. Não conseguiram fazê-lo soltar as barras, mas ele desistiu de repente, limitando-se a deixar os braços caírem. Isso pegou os guardas de surpresa e ambos se desequilibraram para trás. Eu me agarrei à janela gradeada. Bronco. Foi difícil obrigar a boca a formar palavras. Nunca quis te magoar. Me desculpe. Respirei fundo. Tentei encontrar algumas palavras que pusessem fim ao tormento nos seus olhos. Ninguém deveria te culpar. Fiz o melhor que pôde comigo. Ele abanou a cabeça, contorcendo o rosto de dor e raiva. Deite-se e morra, rapaz. Apenas deite-se e morra. Virou as costas e se afastou de mim. Espada caminhava, de costas, se desculpando 100 vezes com os dois guardas irritados que o seguiam pelo corredor. Vi-os ir, e depois vi a sombra de Bronco se afastar, cambaleando, enquanto a de espada ficou um pouco mais para apaziguar os guardas. Limpei a cusparada do rosto, inchado, e voltei lentamente para o banco de pedra. Fiquei muito tempo sentado, lembrando. Desde o princípio ele tentou me afastar da manha, tirara-me impiedosamente o primeiro cão a que me vinculara. Eu lutei por esse cão, repeli por ele, com cada pedacinho de fora que me possuía, e Bronco limitara-se a refletir o repelão sobre mim. A força foi tamanha que depois disso eu sequer tentei repelir ninguém durante anos. E quando se tornou menos severo, ignorando, mesmo que não aceitando a minha ligação com o lobo, acabou sendo atingido por ela, a mãe, todos os momentos em que tentou me avisar, e todos os momentos em que eu sabia perfeitamente o que estava fazendo. Eu sabia. Olha de noite, cumprimentei-o. Não tinha energia para fazer mais do que isso. Venha comigo. Venha comigo e vamos caçar. Eu posso afastá-lo de tudo isso. Talvez daqui a algum tempo desencorajei-o. Não tinha forças para lidar com ele. Fiquei sentado por muito tempo. O encontro com Breu doía tanto quanto o espancamento. Tentei pensar em uma única pessoa na minha vida a quem não falhara, a quem não me desiludira. Não consegui me lembrar de ninguém. Olhei de relance o manto de Ford. Sentia frio o suficiente para desejá-lo, mas estava com dor demais para alcançá-lo. Uma pedrinha no chão ao seu lado chamou minha atenção. Desconcertou-me. Olhara durante o tempo suficiente para aquele chão, para saber que não havia pedrinhas soltas e escuras na cela. A curiosidade é uma força perturbadoramente forte. Por fim, inclinei-me e recolhi o manto e a pedrinha que estava ao seu lado. Precisei de algum tempo para me envolver no manto, então examinei a pedrinha. Não era uma pedrinha, era escura e úmida. Uma bola de alguma coisa, folhas, uma bolinha de folhas comprimidas, uma bolinha que despertou meu queixo quando o Bronco cuspira. Cautelosamente ergui para a luz tremulosente que vagueava através da janela gradeada. Alguma coisa branca prendia a folha exterior. Soltei-a. O que pegou no meu queixo era a extremidade branca de um espinho de porco-espinho, enquanto a ponta negra e farpada prendia o embrulho de folhas. Desenrolada, a folha revelou uma bolinha pegajosa e castanha. Levei-a ao nariz e cheirei-a cautelosamente. Uma mistura de ervas, mas uma dominava. Reconheci o odor com uma sensação de enjoo. Levame. Uma erva das montanhas, um analgésico e sedativo poderoso, comumente usado para sacrificar alguém de forma misericordiosa. Catherine usara-o quando tentou me matar nas montanhas. Venha comigo. Não agora. Aquilo seria o presente de despedida de Bronco? Um fim misericordioso? Repensei o que lhe disse. É melhor simplesmente deitar e morrer. Isto vindo do homem que me ensinara que a luta não termina até ser ganha? A contradição era grande demais. O coração da Matilha disse que deveria vir comigo. Já, hoje à noite. Deite-se, diz ele. Seja um cão, para os cães te desenterrarem mais tarde, diz ele. Conseguia sentir o esforço que ele de noite fazia para transmitir aquela mensagem. Permaneci em silêncio, pensando. Ele tirou o espinho do meu lábio. Irmão, acho que podemos confiar nele. Venha comigo já, esta noite. Refleti sobre 3 coisas que jaziam na minha mão. A folha, o espinho, a bolinha. Enrolei novamente a bola na folha e amarrei-a com o espinho. Não compreendo o que ele quer que eu faça, lamentei. Deite-se e fique quieto. Acalme-se e venha comigo. E eu... Uma longa pausa. Enquanto olhos de noite, resolvia algo na cabeça.
Como que ele te deu? Só se for preciso. Só se não puder vir comigo por conta própria. Não faço ideia do que ele está fazendo. Mas, assim como você, acho que podemos confiar nele. Na escuridão, além de toda a exaustão, sentei-me para soltar os pontos na minha manga. Quando finalmente se soltaram, exprimi para fora o minúsculo pacote de papel cheio de pó e então enfiei lá dentro a bolinha embrulhada em folhas. Consegui forçar o espinho a segurá-la no lugar. Olhei para o pacote de papel que tinha na mão. Uma minúscula ideia ocorreu-me, mas me recusei a pensar nela. Fechei o pacote na mão. Então me enrolei no manto de Ford e me deitei lentamente no banco. Sabia que deveria ficar atento para o caso de vontade de regressar. Estava desesperado e cansado demais. Estou com você, olhos de noite. Corremos para longe juntos, sobre a neve branca e encostada, penetrando no mundo de lobo.